Parte 1, teremos um novo Mugiwara. Atualmente os Chapéus de Palha possuem Luffy como capitão e os outros 9 tripulantes passaram a ser conhecidos como seus grandes oficiais. O capítulo 1058 destacou esse aspecto geral do bando e aproveitou para ressaltar o papel de cada um. E não foi difícil relacionar essa nova alcunha dos Mugiwaras com a tripulação do Barba Negra, que possui 10 capitães titânicos, que inclusive deve ser trabalhada em breve e mostrar funções similares aos Chapéus de Palha. Desde que foi apresentado, o bando do Barba Negra faz um contraste ao bando do Luffy em certos aspectos e mostra semelhança em outros. Vemos as tripulações crescendo em paralelo, ambos sendo considerados os nomes mais perigosos da pior geração, e agora os dois são renomados Yonkou. Quando foi apresentado, o Barba Negra tinha a mesma quantidade de membros do Luffy no East Blue. Depois de Impel Down, o número de companheiros cresce para 9 e no Novo Mundo, Fleet tem um vasto número de tripulantes, mas com 10 deles sendo os mais importantes, totalizando assim 11 membros com seu capitão, um a menos que os Chapéus de Palha. E como é muito provável que eles se enfrentem no futuro, é preciso que o bando do Luffy tenha a mesma quantidade de grandes oficiais que o bando do Barba Negra tem de capitães titânicos. E esse é um ponto bem forte para a ideia de que ainda teremos um novo Mugiwara. Um sentimento que eu tenho visto crescente na comunidade de One Piece é que o Jinbe chegou para ser o último tripulante, principalmente depois da não entrada de Yamato no bando. Só que no capítulo 1, o Luffy afirma que quer 10 tripulantes na tripulação, uma frase que já gerou muita polêmica, porque pode ser interpretada como 10 membros incluindo ele, ou 10 membros sem contar ele. Só que na One Piece Magazine volume 10, lançado em 2020, deixa claro que o próprio Luffy não está incluído nessa contagem, então sim, são 10 tripulantes fora o seu capitão. Nessa passagem aqui diz que o Jinbe é o 9º e que agora tá chegando perto do número ideal de completar o desejo do Luffy de ter 10 companheiros. E como essa revista foi lançada no decorrer de um ano, muitos leitores passaram a imaginar que o próximo Nakama entraria nesse arco, o que não aconteceu, para infelicidade de muitos. Então, por mais que pareça que não vai ter mais nenhum Mugiwara, até devido ao espaço limitado que ele teria para ser trabalhado, essa frase do Luffy indica o contrário, indica que sim, que teremos mais um companheiro até o final da obra. E se o tempo para desenvolver um personagem na reta final de One Piece é um problema, talvez a solução seja colocar um personagem que a gente já conhece e que já teve seu arco de desenvolvimento sendo bem trabalhado no mangá. Outra razão que indica que haverá um 11º membro na tripulação é o primeiro grande esboço do bando feito pelo Oda. Como a gente pode ver, a grande maioria dos membros da tripulação foram planejados desde o início da série, com a Robin sendo a única exceção e o Frank sendo esse bicho doido aí que meio que acabou virando o Klabauterman do Mary. O resto sofreu algumas pequenas mudanças, fora esse doidão aí que, mano, sei lá que bicho mordeu ele. Mas de resto, né, se manteram condizentes com a ideia original. O que é curioso desse rascunho é que quando ele foi revelado pra gente pela primeira vez, ele tinha algumas partes ocultas ali apagadas pra não dar spoiler pro leitor. E que depois da entrada do Jinbe no bando, foi revelado. Hoje a gente sabe que os Chapéus de Palha sempre foram planejados para ter um Homem-Peixe como timoneiro. E a grande questão aqui é, se o Oda tem tudo isso planejado desde o começo de One Piece e o Luffy bradou no primeiro capítulo que quer 10 tripulantes, o Oda poderia muito bem estar escondendo mais alguém nesse esboço. Seja atrás do suposto Frank, ou seja ali entre o Chopper e o Sanji. Assim como o protótipo do Jinbe foi apagado na primeira imagem divulgada, é possível que o 11º tripulante ainda esteja oculto aí no meio desse esboço. Então a gente vê que há sim a possibilidade de um novo membro entrar no bando, que a falta de tempo para desenvolver um personagem não é uma desculpa crítica, e há elementos no próprio mangá, como a tripulação do Barba Negra, que fortalecem a ideia dos Chapéus de Palha receberem um novo companheiro em breve, e esse ser o 10º grande oficial de Luffy. A partir de agora eu vou listar alguns pontos mais controversos, né, que podem fortalecer a ideia do Oda realmente estar trabalhando para a entrada de um novo Nakama. Mas até aqui, particularmente, eu já tô convencido e acho bastante plausível.
O primeiro ponto aqui é a trolação. Yamato mencionou várias vezes que iria se juntar ao bando simplesmente para mudar de ideia no último minuto. O Oda fez toda uma construção que levou a gente a acreditar em algo, né, para depois fazer a gente crer que já não tem mais espaço para um novo tripulante. Só que isso pode ser ele, mais uma vez, levando a gente a acreditar em algo que não vai ter outro na cama, que não é necessariamente verdade, para depois fazer a gente se surpreender com a entrada de mais um. É como se o Oda estivesse ali fazendo um malabarismo com a nossa expectativa, né? E estivesse jogando a gente para lados opostos, fazendo a gente acreditar numa coisa para depois negar ela, fazendo a gente negar uma coisa para depois voltar a acreditar nela, né? Então ele tá, cara, brincando com a nossa expectativa. E o segundo ponto aqui é o brinde do Jinbe. A comemoração da sua entrada no bando parece ter sido adiada 2 vezes. Primeiro, em sua reintrodução a caminho de Onigashima, quando Kinemon passa voando por eles bem na hora que o Luffy vai bradar que o Jinbe tá no bando e que é pra comemorar pra caramba. E aí o Luffy para e fala, ó, depois da guerra a gente comemora aqui. E o segundo momento é quando depois da guerra eles vão comemorar, só que o Jinbe tá sozinho durante o festival com um copinho na mão na humilda, né? Então o Luffy menciona que eles vão brindar depois de derrotar o Kaido, mas isso não foi mostrado pra gente, apenas o Jinbe ficando no vácuo. E é meio esquisito que a gente ainda não tenha visto isso. Pode ser que tenha acontecido em off-screen, como algumas coisas nesse fechamento de arco, ou o Oda tá esperando o membro final para que eles possam fazer um brinde juntos. É curioso a gente questionar isso, né? Porque o brinde do Jinbe foi interrompido no início de Onigashima e por que não foi concluído no final da guerra. Bom, com tudo isso dito, né, concluímos a primeira parte do vídeo, que é mostrar como a possibilidade de um novo Nakama no bando não acabou depois que o Yamato deixou de entrar. Alguém pode sim se tornar um novo Mugiwara. E por mais que realmente pareça que o tempo para desenvolver um novo personagem esteja escasso, teremos sim um novo Nakama. Para ser mais específico, um velho novo Nakama. Parte 2, Nefertari Vivi. Eu sei que muita gente vai falar sobre a possibilidade do Marco, da Carrot, e os mais lunáticos vão falar do Caesar e até do Caribou. Mas nesse vídeo eu quero comentar exclusivamente da Vivi, a personagem que se tornou a minha grande aposta para futuro Mugiwara, que vem me chamando a atenção nos últimos tempos, e eu acho que o Oda pode preparar uma grande surpresa para nós. Se a gente parece não ter tempo para desenvolver um novo personagem para entrar no bando, por que não usar um personagem já querido por tantos e já desenvolvido para entrar na tripulação? Nessa parte do vídeo eu vou mostrar como a Vivi tem muito potencial para entrar no Chapéu de Palha e eu vou responder algumas críticas comuns sobre por que ela não deve se juntar. Então se você é incrédulo na entrada da Vivi no bando, eu gostaria demais que você desse uma chance e desse uma olhada nos pontos que eu vou mostrar aqui. Porque eu também era incrédulo à entrada dela no bando e eu também duvidava. Mas a maneira como isso vai ser colocado agora me fez ter outra perspectiva sobre a Vivi. Porque eu falei uma velha nova Mugiwara, né? Muita gente não sabe ou esqueceu, mas através dos databook Vivricard, a Vivi é considerada oficialmente como uma ex-chapéu de palha, tendo sim já feito parte do bando. E esse Vivricard enfatiza bastante isso. Inclusive, nessa mesma leva de Vivricards, tivemos o do Jinbe antes dele oficialmente no mangá se juntar à tripulação em Wano, já confirmando ele como Mugiwara. Mas esse Vivricard não só afirma que ele de fato era um chapéu de palha, como também já dizia que ele era o timoneiro do bando. E pra ser sincero, né, a gente nem necessariamente precisa de um Vivricard pra provar que a Vivi foi realmente uma chapéu de palha. Basta ler o mangá. A Vivi tem um relacionamento excelente e dinâmico com vários chapéus de palha, principalmente aí, né, com a Robin. O Frank, o Brook e o Jinbe são os únicos que ainda não conheceram ela, mas a partir do momento que eles lutarem lado a lado, que eles dividirem ali a mesa do almoço, a mesa do jantar, meu querido, é certo que o companheirismo deles vai ser gigante. Relendo o final de Alabasta e os capítulos 822 e 823, inclusive fica a indicação aí pra todo mundo, eu percebi alguns indicativos bem legais de que a Vivi vai ter uma jornada pelos mares com os chapéus de palha.
Primeiro é a sua empolgação enorme para ir pro mar e o verdadeiro prazer por navegar. E essa vibe pirata exalada pela Vivi é tão forte, mas tão forte, que o próprio Koza comenta em um painel um tanto quanto curioso. Parece que ela está se sentindo como uma pirata de novo. O próprio Pel diz numa passagem logo na sequência que ela já foi uma pirata, mostrando que esse comportamento dela já aflorou há muito tempo e agora tá muito expressivo, muito perceptivo. Enfim, tá? Durante o decorrer do vídeo eu vou voltar nesses 2 capítulos que fecham o arco de Zou e a gente vai perceber como tem muita coisa boa no meio deles que vai contribuir para a ideia da Vivi se juntar ao bando. E agora se liga nessa, sabemos que o Apol tinha grandes novidades para relatar ao Morgans, e depois de vermos que os Nefertari foram um dos grandes temas do arco do Heavy, é muito provável que ele tenha dito ao Big News algo que a Marinha não saiba e que é uma informação quentíssima. Vivi foi uma tripulante dos Chapéus de Palha. O grande ponto da despedida fantástica que tivemos em Alabasta era que Luffy e seus companheiros não poderiam responder à despedida de Vivi porque a marinha estava perseguindo eles. Mas esse momento tão marcante de One Piece tem algumas nuances fundamentais que mostram como a volta da Vivi pro bando é possível. Durante seu discurso, Vivi diz o seguinte: "Eu gostaria de seguir em outras aventuras, e até mais forte do que isso, se nos reencontrarmos algum dia, vocês irão me chamar de Nakama novamente?" O Luffy vai responder que sim, que eles sempre serão companheiros, mas a Nami o interrompe porque a marinha tá perseguindo os Chapéus de Palha e eles não podem vincular a Vivi a eles, senão ela vai ser considerada uma criminosa. Temos então uma das despedidas mais emocionantes de One Piece. A Vivi costumava navegar como uma Chapéu de Palha e o Apol sabe dessa informação, então não me parece, tá, que um oportunista como ele deixaria de aproveitar essa oportunidade para ganhar dinheiro, reconhecimento ou o que quer que seja em cima dessa informação. Agora a Vivi pode estar sendo considerada uma criminosa e quando ela e os Chapéus de Palha se reencontrarem novamente, faz sentido que eles a chamem de Nakama mais uma vez e a princesa possa seguir em outras aventuras assim como tanto desejava. Esse argumento de que a Vivi nunca abandonaria Alabasta é muito bom e sem dúvidas o que mais me afastava desse pensamento de que a Vivi poderia voltar a ser uma Mugiwara. Ela tem uma responsabilidade enorme com o país e seu destino, claro, é se tornar a rainha de lá, mas há 2 questões aqui que trazem outra perspectiva para a função da personagem na narrativa. Primeiro é que o mundo agora se encontra em completo caos e a Vivi é uma de suas principais luzes, se não a principal, que precisa ser apagada por ordens de Musamá. Então sua presença em Alabasta é basicamente colocar o país em risco. Nesse momento, não é bom para Vivi, que facilmente seria encontrada, e nem bom para Alabasta, que poderia sofrer um violento atentado se a princesa voltasse para a região. Então, como alguém que tem obrigações com esse reino, faz sentido que agora ela não volte pra lá até que esses grandes conflitos mundiais sejam resolvidos. Faz sentido que a Vivi não volte à sua terra natal e permaneça oculta, disfarçada para se proteger e proteger seu país. E que lugar melhor para encontrar segurança nesse momento, se não no braço de seus amigos e no bando de Yonkou? A segunda questão é que a Vivi voltaria a ter suas obrigações com Alabasta assim que os conflitos mundiais fossem estabelecidos. E isso só aconteceria no final de One Piece. Por isso, a ideia é que a Vivi se junte ao bando mais uma vez, como uma verdadeira Mugiwara para alcançar Laugh Tale e junto de seus companheiros descobrir a verdadeira história desse mundo. A personagem poderia navegar com os Mugiwaras como parte da tripulação e ajudar a mudar a estrutura desse planeta para sempre. E se por acaso você acha que a Vivi não tem nenhum motivo para chegar até Laugh Tale e descobrir One Piece, se liga nesse novo desejo dela quando foi reintroduzida no capítulo 823. Se for possível, eu quero descobrir o que os reis Nefertari de passados distantes fizeram ao mundo. E você sabe onde essas informações podem ser conseguidas e esse desejo realizado? Exatamente só em Laugh Tale, perante a verdadeira história do mundo.
Como a gente pode ver pós ou durante o time skip, a Vivi desenvolveu um objetivo que casa perfeitamente bem com o propósito dos Chapéus de Palha. O Rayleigh afirma que os Mugiwaras podem chegar a uma conclusão diferente da que os piratas do Roger tiveram depois que chegaram em Laugh Tale, e a presença da Vivi no bando pode ser um fator determinante para isso, porque ao invés deles terem um Kozuki, como foi no caso do Roger, eles teriam um Nefertari, alguém que estava do outro lado do conflito há 800 anos. É provável que a Vivi aprenda a história de sua família e o motivo que os fizeram ser o único dos 20 reinos que decidiu não ascender a Marejoa. E através dessa perspectiva, mais de um Nefertari do que de um Kozuki, a verdade para os Chapéus de Palha seja diferente da encontrada por Roger e Rayleigh. Duas famílias com grande ancestralidade e muito peso no passado que ficaram em lados opostos, mas parecem que no fim talvez tenham defendido os mesmos ideais. Enfim, difícil especular com o que temos agora, mas é muito interessante a gente notar como a presença de um Nefertari pode trazer todo um significado e simbolismo diferente para essa verdade, sendo representada pelos Chapéus de Palha e não pelo bando do Roger. Um argumento bem comum contra a entrada da Vivi no bando é que ela é fraca, e a essa altura da obra é difícil não ver sentido nesse argumento. Ser forte é sim um ponto importante, apesar de força nunca ter sido um requerimento básico para se tornar um Mugiwara. Então, por mais que eu também ache que se ela entrasse no bando seria o membro mais fraco, o Oda pode, sem se preocupar muito, dar uma nivelada ali na princesa, dar uma bufadinha, igual a gente viu com vários e vários outros personagens, e nunca teve um grande dilema, nunca teve uma grande reclamação. Nesse capítulo aí que eu tô mencionando pra caramba, ela dá um salto mortal, triplo carpado, mano, loucura total isso aí, do mirante do navio, que é alto pra caramba, e cai com os pés plantados, cravados no chão, tal como uma princesa, kkk, nota 10 da Ana dos Santos. Treinou com o Pel esses últimos 2 anos. Você quer sensei mais forte do que esse, mais resistente do que esse homem? Pois é, meus queridos, a Vivi, em questão de nível de força, pode surpreender. Vale notar o próprio Crocodile, que tomou um pau do Luffy em Alabasta, mas quando chegou em Marineford parecia que o maluco tava vitaminado, cheio de Dianabol na veia e explodindo tudo pra tudo que é lado e num nível muito maior do que antes, sendo que ele só passou tempo preso sem treinar nada, pensando na vida e acumulando ódio. Então qual é a justificativa para esse salto de força dele? Inclusive, como esse personagem agora passa a ter ainda mais importância na história, sendo o fundador da Cross Guild, organização que promete rivalizar com o Chapéu de Palha, é muito interessante pensar num reencontro entre o tirano que tentou destruir a família Nefertari e a princesa dessa família que se tornará o que a mãe do Luffy tanto sonhou, ser a rainha de Alabasta. No fim das contas, não entrar porque seria a personagem mais fraca do bando é uma justificativa muito rasa para um personagem com tanto simbolismo simplesmente não entrar na tripulação. Ah, mas ela não teria função dentro dos Chapéus de Palha? Mais ou menos, tá? Mais ou menos. A Vivi tá sendo criada para se tornar uma grande diplomata. A gente sabe que diplomacia na pirataria é basicamente quem soca mais forte. Se não der pra resolver no diálogo, o que normalmente não dá, é hora de levantar as espadas e partir pra porrada. Mas se bobear, ter uma diplomata ali no bando pode ser algo positivo. E a Vivi, como a gente vê de novo no capítulo 823, pode se tornar responsável pelo mirante do navio, uma espécie de vigia do bando. E fique lá curtindo a brisa, olhando, observando, vendo se tem alguém se aproximando e simplesmente aproveite. Uma função que muita gente por aí, eu mesmo, tá? Acharam que a Carrot poderia desempenhar no bando. Sinto que eu estou traindo a Carrot com esse vídeo, mas... No momento atual, sabendo que a Vivi seria uma tripulante para chegar em Laugh Tale com eles e depois de mudar o mundo voltar para sua função de rainha em Alabasta, será que ela precisa mesmo de uma função definitiva? Eu acho que o Oda pode falar que ela vai ficar como vigia e tá tudo bem, sabe? Que ela é uma diplomata e tá tudo certo. Enfim... O Yamato, que parecia ter todos esses requisitos, não entrou, então esse não me parece um obstáculo para Vivi não entrar no Chapéu de Palha nos termos que eu tô levantando aqui. Muito provavelmente a Vivi agora tá com o Sabo, que juntos logo devem se unir à história principal. E diferente do Revolucionário, que tem seus próprios companheiros, Vivi deve estar sem pessoas realmente próximas depois da suposta morte do seu pai, da sua provável tentativa de assassinato e do perigo que a rodeia.
Então parece mais uma oportunidade boa para se juntar a quem ela gosta, para ficar protegida ao lado de seus fortes companheiros e voltar para a história como um personagem muito importante, como ela já foi, como ela é e como ela ainda promete ser. Agora eu vou listar 2 fatos curiosos que fortalecem essa ideia. Um é mais ousado e alegre e o outro é mais expressivo. Em SBS, Oda já revelou que cada chapéu de palha é representado por um número, cor e etc. Luffy 1, Zoro 2, Nami 3, Usopp 4, Sanji 5 e por aí vai até chegar em Brook 9 e Jinbe 10. Mais especificamente, no volume do SBS 76, o Oda responde uma pergunta dizendo que a Vivi é o número 5.5 dos Chapéus de Palha, dando mais ênfase ainda que ela já fez parte dos Chapéus de Palha. Isso é forte, ela até tem a sua própria cor de Chapéu de Palha, que seria o branco ali com uma tonalidade mais dourada. E agora entra a parte mais maluca, que é para aqueles que botam fé nessas doideiras. Vivi é a Mugiwara 5.5 e ela vai entrar na tripulação pela 2ª vez. 5.5 mais 5.5 igual a 11. Exatamente o número após o do Jinbe e último companheiro que o Luffy tanto espera. Será só coincidência ou realmente uma loucura total que o Oda pensou? Eu acredito que é mera coincidência, não me entendo errado, mas não deixa de ser um ponto curioso para ser levantado aqui no vídeo. E o segundo ponto é um detalhe realmente forte. Apesar de aparecer principalmente na saga de Alabasta, a Vivi tem tempo de tela comparável com um dos próprios Chapéus de Palha. Até o capítulo 908, a Vivi era o 10º personagem que mais apareceu em painéis de One Piece. Provavelmente agora, na altura do capítulo 1060, ela deve ter sido superada pelo Law, mas não pelo próprio Jinbe. Curiosamente, isso a coloca como o 11º personagem que mais apareceu em painéis durante a obra, mas acreditar que isso é programado porque ela vai ser a 11ª na cama, aí também já é muita maluquice. E em relação à aparição em capítulos, a Vivi já apareceu em 118 capítulos, o que a coloca apenas atrás de todos os membros do bando, Trafalgar, The Water Law e Kinemon. Então a Vivi é um personagem que não precisa ser trabalhado para entrar no bando. Ela já teve um grande desenvolvimento em Alabasta, vem sendo ainda melhor construída durante passagens paralelas e possui o carinho de muitos leitores. Mas ao meu ver, mais importante que isso, ela possui o carinho de Eiichiro Oda, que no final das contas é o que vai contar. Mas levantando esses números aqui, é surpreendente como a Vivi já apareceu várias vezes em One Piece. É uma personagem extremamente importante e isso pode sim contribuir para ela se tornar uma Mugiwara. Aqui a gente volta pro início do vídeo, com os duelos X1 contra os Piratas do Barba Negra sendo uma crença tão forte entre a comunidade, fica a questão: caso se junte ao bando, contra quem o próximo Mugiwara lutará? Se fosse Yamato, a Catarina Devon seria um adversário perfeito, mas em relação a Vivi, existem 2 possibilidades mais plausíveis. Uma é que ela enfrente o ainda desconhecido 10º Capitão Titânico, que pode ter alguma relação com ela. Pode ter algum simbolismo maior nesse combate, mas é muito especulativo e difícil de cravar. Mas margem para essa luta existe. E a segunda opção é roubar o adversário do Chopper, afinal, os dois são médicos, mas o Doc Kill poderia ser uma batalha interessante para Vivi. E o principal motivo para isso é esse: os 10 Capitães Titânicos contam com uma presença bem peculiar em sua estrutura. Doc Kill tem seu companheiro Stronger e a Vivi tem seu companheiro Karu. Então essa luta acabaria sendo um belíssimo 2 contra 2. Ele é um cara que tá com uma doença muito grave, mas se mantém vivo de alguma forma e é o comandante do 9º navio, o que pode indicar que ele seja o mais fraco de todos, o que casaria com o nível proporcional da Vivi nos Chapéus de Palha. E é isso, eu acho que a Vivi tem todo o potencial do mundo para se tornar o 10º grande oficial dos Chapéus de Palha e se juntar à tripulação até eles encontrarem One Piece e mudarem esse mundo para sempre. A sua essência pirata é real, o desejo de viajar pelos mares existe e seu novo propósito casa perfeitamente com o objetivo dos Mugiwara. E claro, ela não precisa de tempo para ser trabalhada como um novo Mugiwara e tudo mais, porque fora os membros que já estão no bando, ninguém nunca foi tão tripulante como ela. E ao final de sua jornada, ela poderia voltar para reinar em Alabasta, algo que ela não pode fazer agora, porque colocaria
o país em risco. Agora meu coração me diz que a Vivi vai ser a 11ª tripulante dos Chapéus de Palha e vai descobrir o que é One Piece junto de seus companheiros. Vivi Mugiwara foi real, é real e anota aí, meu querido, vai ser real. Espero que a chama da paixão pela Vivi no bando tenha acendido em algum de vocês que assistiram até agora, assim como também acendeu pra mim. Mano, não sou muito órfão, tá, do Yamato, gostava e tal, bacana, mas não chegou a ser aquela coisa pra mim. A Carrot revendo o Zou, mano, eu olho pra ela e eu falo, cara, ela tem tudo ali, ela começa tão bem, parece tanto, mas ela repete muito que queria pelo menos uma vez viajar pelos mares, pelo menos uma vez, pelo menos uma vez. Em um intervalo ali de 5 capítulos, ela repete isso umas 3 vezes. Então talvez essa pelo menos uma vez seja essa jornada desde Whole Cake até o ano, e agora ela vai ser a presidenta aí dos Minks. Yamato vai ficar, em algum momento pode entrar, mas a Vivi agora, meus queridos, participar ali diretamente, descobrir a verdade dos Nefertari, junto com a galera lá em Laugh Tale, ao encontrar o One Piece, parece muito real. Parece muito real. E assim, ela, por assim dizer, entrou na tripulação antes do próprio Chopper. Então a aventura dela com os Chapéus de Palha, a relação que ela tem com eles, mano, é de longa data. Então, sei lá, rever mais sobre a Vivi, pesquisar mais sobre ela, me trouxe um sentimento diferente sobre a personagem, que agora, de verdade, eu quero que se junte à tripulação e realize aí seus sonhos, seus desejos, e se encante e aproveite essa incrível jornada. No mais, tá, te peço encarecidamente para deixar aquele like se você gostou do vídeo, tá? Se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito e não esquece de deixar a sua opinião aí nos comentários, é sempre importante. E se por acaso, ó, você quer uma camisa como essa, maravilhosa, coisa linda, que isso, pelo amor de Deus, você pode checar o primeiro link da descrição, que é a nossa incrivelzíssima loja, que logo mais teremos novidades interessantes, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui, e a gente se vê sem sombra de dúvidas aonde exatamente num próximo vídeo. É isso, galera, valeu!